tarde, meu nome é Josemara e eu vou apresentar agora o meu artigo, que é a proposta de uma metodologia para considerar os efeitos da radiação no cálculo das taxas de falha de componentes eletrônicos. O ambiente espacial é extremamente hostil e ele oferece riscos para as missões espaciais, principalmente para os satélites que estão na órbita. Isso por conta das altas taxas de radiação que vêm de eventos astronômicos e causam danos. Para que o sistema ele opere no espaço bem, ele precisa ter uma confiabilidade alta, porque a manutenção geralmente é impossível. Então, os componentes que vão nesse sistema, eles têm que ter uma boa confiabilidade. Isso justifica estudar os efeitos da radiação na confiabilidade dos componentes, para dar um suporte para os engenheiros durante o projeto de satélites. O ambiente espacial, ele tem uma alta radiação. A radiação ela consiste num processo físico de emissão e propagação de energia, e essa emissão é por meio de partículas ou ondas eletromagnéticas. Existem dois tipos de radiação, a radiação ionizante e a radiação não ionizante. A radiação não ionizante ela tem baixa energia e baixa frequência. Sendo assim, ela não é capaz de causar um deslocamento nos elétrons, mas ela causa uma vibração dentro da molécula. A radiação não ionizante, ela vai desde das ondas de rádio até a radiação ultravioleta. E temos também a radiação ionizante. Essa sim, ela já tem uma alta frequência e uma grande energia, sendo assim, ela remove os elétrons dos átomos. Esse processo de remoção dos elétrons ele é conhecido como ionização. Já a radiação ionizante ela é composta por partículas alfa, partículas beta, raios X, raios gama e nêutrons. O ambiente espacial ele pode ser classificado com relação à radiação em duas populações. A radiação aprisionada é a radiação que está no cinturão de Van Allen, que consiste em partículas carregadas e elas são capturadas pelo campo magnético da Terra, formando esses cinturões. E temos também a radiação transitória. Essa radiação ela chega à Terra através dos raios cósmicos galácticos e dos eventos solares, como as explosões, o vento solar, as ejeções de massa coronal. E esse tipo de radiação transitória ela é composta por partículas mais energéticas, como as partículas alfa, os íons pesados e os nêutrons. A radiação ela causa alguns efeitos nos componentes eletrônicos quando eles estão em contato. Existem 3 tipos de efeitos. O efeito de dose total ionizante, o efeito de dano por deslocamento e o efeito de evento único. O efeito de dose total ionizante ele é definido como a quantidade de energia que ela é depositada no material por ionização ou por excitação. Quando as partículas carregadas elas atingem os componentes, tem uma interação entre eles que gera um par de elétron e uma lacuna. O efeito do acúmulo dessas lacunas no material, ela prejudica o funcionamento dos dispositivos, aumentando a corrente de fuga, o ruído, ocasionando falha funcional. O dano por deslocamento, ele causa danos na estrutura cristalina do material. A colisão de uma partícula altamente energética, quando ela atinge a rede cristalina, ela tem força suficiente para deslocar o núcleo dos átomos. Essa interação ela é capaz de mudar as características eletrônicas dos componentes e degradar a longo prazo ele sem que ele seja ionizado. E por fim temos o efeito de evento único, que acontece quando íons altamente energéticos passam pelos semicondutores e produzem uma trilha de pares elétron-lacuna. E essa trilha ela gera uma série de fenômenos físicos e essas falhas geralmente são ocasionadas por uma única partícula carregada que atinge o material.
Dentro dos efeitos de evento único, nós temos os destrutivos, que, como o nome já diz, não tem como reverter, ele destrói mesmo. E temos os eventos não destrutivos, que podem ser revertidos através de um reset ou outras técnicas. A confiabilidade, ela pode ser definida como a capacidade de um item realizar sua função requerida de acordo com as condições estabelecidas por um dado intervalo de tempo. Ou seja, um item é confiável se ele funciona pelo tempo para o qual ele foi projetado sem falhar. A confiabilidade, ela possui ferramentas para sua análise. Dentre essas ferramentas, nós temos a predição, que é uma técnica que o seu principal objetivo é avaliar um equipamento e estimar a taxa de falha dele. O INPE, ele utiliza a 1000HDBK217F. É um manual e dentro dele existe uma metodologia para realizar uma predição de confiabilidade. Esse manual ele define o objetivo da predição como prever através de uma avaliação de predição de confiabilidade a capacidade de um projeto manter um nível de confiabilidade aceitável sob condições ambientais extremas. A taxa de falhas ela é uma função que determina o índice de falhas num produto em um intervalo de tempo pré-estabelecido. Muitos produtos obedecem à curva da banheira, conforme é mostrado na figura ao lado. A curva da banheira é assim. A primeira parte da curva da banheira é uma curva descendente. Nessa fase, nós temos as falhas imediatas. Antigamente era chamado de mortalidade infantil, mas esse termo tem caído em desuso. As falhas imediatas são aquelas que ainda ocorrem dentro da fábrica, nas fases iniciais do produto, antes mesmo que ele comece a operar no seu devido lugar. Eles são descartados logo no começo. Em seguida, nós temos o período de vida útil. Nesse período, a taxa de falhas é constante. Chega a ser uma reta na nossa curva. Todo período que o componente funciona, dificilmente ele vai falhar se ele estiver sendo operado de acordo com as suas especificações. E por fim, após a vida útil estabelecida em projeto, temos o desgaste, que é a última fase da curva da banheira, na fase em que a curva começa a crescer de novo. É quando os componentes eles falham por desgaste, por ter acabado o seu período de vida útil mesmo. A 1000HDBK217F, ela apresenta uma metodologia para realizar a predição. Existem dois métodos. O método de análise de esforços dos componentes, ele é usado quando tem um maior grau de maturidade no projeto. O projeto já está sendo concebido, os dispositivos já estão sendo projetados. Nessa metodologia é utilizada essa fórmula que aparece aí no slide. Nessa fórmula, o π-Q, que é o fator de qualidade, e o πE, que é o fator de ambiente, eles são comuns para todas as análises. Já os outros πs são grandezas que são analisadas individualmente dependendo do componente, como temperatura, pressão, depende de componente para componente. Temos o lambda-P, que é a taxa de falhas, e o lambda-B, que é a taxa de falha base para o componente. E temos também o método por contagem de componentes. Esse método ele é usado no início da concepção de um componente, de um equipamento, onde não se sabe ao certo o que vai ser utilizado nele, então são utilizadas coisas genéricas, grandezas genéricas. Dessa forma, nós temos o lambda-G, que é a taxa de falha genérica para todos os tipos de partes de componentes que estão presentes no equipamento. O π-Q também, que existe na outra metodologia, que é o fator de qualidade, ele está relacionado com a fabricação.
o NI, que é o número de partes dentro do equipamento, e, por fim, o fator que indica a quantidade de partes diferentes, que é o N. Agora eu vou apresentar um modelo de distribuição que considera a falha por efeitos de radiação cumulativos. Um estudo de 2017, comandado pelo Ferraro, ele diz que as distribuições de falhas para efeitos cumulativos, efeitos de radiação cumulativos, elas são feitas através de uma distribuição log normal, conforme a fórmula que nós vemos aqui. Nessa fórmula temos que μ é a média e sigma é a variância. Para uma primeira aproximação com relação a esse estudo, nós podemos considerar as falhas de evento único constantes no tempo. E sendo assim, nós vamos utilizar um modelo de distribuição exponencial. E as fórmulas, elas mudam de acordo com a partícula que incide sobre o material. Para calcular a taxa de falhas quando as partículas são prótons e nêutrons, nós utilizamos essa fórmula, onde o φ da partícula é o espectro do fluxo de prótons e nêutrons, e o sigma da partícula é a seção transversal das partículas. E quando a taxa de falhas ela é calculada para partículas que são íons, e considerando o mesmo grau de incidência, o mesmo ângulo de incidência, a fórmula é essa apresentada, onde o φ do LET é o espectro do fluxo de íons, e o sigma do LET é a seção transversal em função do LET. O que é o LET? É a transferência linear de energia, que é a quantidade de energia que uma partícula ionizante transfere para o material atravessado por unidade de distância. Por fim, nós podemos concluir que essa metodologia nós podemos concluir que a radiação que vem do espaço, ela causa muitos danos aos satélites, e considerando essa problemática, é importante que os componentes enviados ao espaço tenham uma alta confiabilidade, porque não tem como fazer manutenção no espaço. Aí, com base nesse panorama, levantamos uma importante questão quando se pensa em projetos de satélites. Como considerar os efeitos da radiação no cálculo das taxas de falha dos componentes voltados para o uso espacial? A metodologia apresentada no artigo do Ferraro, ela demonstra que através de uma distribuição de probabilidade log normal, é possível incluir os efeitos de TID e SE, que é o evento de efeito único, nas representações matemáticas. Esse estudo ele dá uma nova perspectiva para o desenvolvimento de satélites, demonstrando que é possível aumentar a confiabilidade dos componentes, incluindo os efeitos da radiação no cálculo das taxas de falha. O artigo trata de uma abordagem inicial e busca uma solução. As próximas etapas para desenvolver e aprimorar essa metodologia são através da elaboração de um estudo de caso no âmbito de pesquisas do INPE para validar a metodologia, e futuramente ela pode ser incorporada nas missões espaciais desenvolvidas na instituição. Por fim, eu agradeço à CAPES pelo apoio financeiro, ao INPE pela pós-graduação, ao meu orientador, Dr. Silvio Maneia, e ao meu colega de laboratório, Juliano Moreira. Obrigada.